Vamos então recebê-los aqui, o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, e o Luciano Veleda, jornalista do Sul 21, veículo do Rio Grande do Sul. Bem-vindos. Prefeito. Muito obrigado pela possibilidade de conversar com vocês. É importante nesse momento trágico que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, por essa oportunidade, viu? Muito bem, eu queria começar aqui com o senhor fizesse aqui um relato de como é que está a situação atual em São Leopoldo e aí na região, né? Tem um amigo meu que é de São Leopoldo, que ele diz que, na verdade, é a grande São Leopoldo, que vai de Buenos Aires até Porto Alegre. Não sei se o senhor concorda com isso. Água. É por aí, né, prefeito? Coberta d'água. Não, mas deixa eu lhe falar o seguinte, Renato. Na verdade, né, a tragédia que o Estado está vivendo hoje, ela é fruto, né, de longas discussões, debates estruturais, ambiental, né? Eu acho que nós estamos vivendo um período muito difícil, e essa tragédia é um prenúncio, né, do que virá pela frente ainda nos próximos anos, né, no próximo período, se a gente não tomar algumas medidas um pouco mais duras e um planejamento estratégico um pouco mais organizado e responsável, vamos dizer assim, né? Nossa cidade hoje é uma cidade com 220 mil habitantes, 180 mil pessoas foram atingidas pelas cheias, temos fora de casa 100 mil pessoas e 34 casas estão completamente embaixo da água, né? Isso significa uma situação dramática, né, para essa população. Nós fomos a primeira cidade a retomar o abastecimento de água um dia e meio depois da tragédia. Hoje nós temos aqui 6 bombas, né, flutuantes funcionando, tirando aí quase 12 mil litros de água por segundo das nossas bacias, né, onde a água entrou. É uma cidade que é protegida por sistema de diques, né? Todo esse sistema de diques eles foram projetados na grande cheia de 1917, 1941 e 65, e o volume de chuva que caiu nesse período, né, agora, em 48 horas, foram 630 milímetros, ele superou todas essas marcas históricas em torno de 70, 80 centímetros a mais. Então, todo o nosso sistema, na boa parte dele, a água ultrapassou por cima e acabou alagando as bacias. E hoje, para tirar essa água da área protegida, você precisa ter bombas funcionando. Como as bombas ficaram embaixo da água, a única alternativa foi buscar bombas, vamos assim, submersas, né? E nós, em 6 dias, aqui a empresa, que é a leopoldense, construiu 6 bombas submersas. Nós colocamos 4 delas hoje funcionando e as outras 2 vamos colocar hoje e amanhã, né? E a partir disso, estamos tirando os motores originais desse sistema de proteção, fazendo a secagem e devolvendo para as suas casas originais, né, para poder retirar essa água e começar um processo de planejamento e recuperação do sistema. Embora a gente fizemos aqui a recuperação de 2 diques que acabaram rompendo por esse extravasamento em 6 dias, né? Então, nós temos hoje os diques, vamos dizer assim, emergenciais já feitos, né, em 6 dias de ação, lá, mesmo com o rio cheio, transbordando, as máquinas trabalharam e recuperamos 2 diques para evitar que a tragédia aumentasse na nossa cidade. Tudo bem, prefeito. Queria colocar aqui na roda o Luciano Veleda, que é jornalista o Sul 21. Eita, desculpa, perdão aí ao Sul 21, os amigos do Sul 21. Acontece. E que ele falasse como é que está a situação do Sul 21, né? Porque os veículos da mídia independente também estão sofrendo com essa grande crise, que afeta toda a economia local e provavelmente deve estar afetando também aí para vocês, né, Luciano? Sem dúvida, Rovai. Primeiro, agradecer, obrigado pelo convite, por estar aqui participando do programa. Sem dúvida, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela afeta todos. É verdade que afeta de maneira distinta, né? É sempre importante a gente ressaltar isso, mas acaba que afeta. No caso específico do Sul 21, tanto do lado pessoal, então nós tivemos vários membros da nossa equipe
que tiveram que sair de casa, ficaram longe de suas casas por vários dias, semanas, seja por falta de luz, de água, dos dois, alagamento. E então tem esse aspecto humano, né, de cada um de nós, com seus familiares. Eu, durante esse período, fiquei com meu filho doente, então também saí de Porto Alegre, tive a oportunidade, acabei saindo de Porto Alegre, até porque ele estava doente, eu precisava encontrar uma maneira de cuidar melhor dele, e ao mesmo tempo sem deixar de trabalhar, de produzir para o Sul-21, e também alguns aspectos financeiros, né? Então, clientes nossos que, por 1000 motivos, também não estão conseguindo honrar os seus compromissos conosco. Então, essa tragédia, ela de fato, ela atinge todos. Eu friso de maneira diferente, né? Não dá para comparar, por exemplo, falo de mim, né? O meu caso, de alguém que saiu de Porto Alegre, mas eu tive a oportunidade de sair de Porto Alegre, em comparação com milhares de pessoas que estão aí, que perderam tudo, perderam suas casas, e estão agora, nesse momento, nos tantos abrigos que existem espalhados aqui pelo Estado. Muito bem. Prefeito, eu queria que o senhor... Não sei se o senhor viu ontem o Roda Viva com o governador do Estado, Eduardo Leite, e onde ele se defende, inclusive de uma entrevista que ele deu na Folha ontem, onde ele fala, a fala dele, resumindo aqui, num dos trechos, é de que ele tinha que priorizar agendas e a responsabilidade fiscal era mais importante do que a questão dos alertas que vinham para que o Estado investisse para combater possíveis tragédias como essa que aconteceu. Queria saber sua opinião sobre isso e como é que está o seu relacionamento com ele. E se o senhor está vendo que, assim, essa política neoliberal conduzida no Rio Grande do Sul é também culpada pelo desastre que ocorreu. Essa é uma pergunta para um seminário inteiro, não é? Mas eu vou tentar fazer uma pequena síntese aqui. Eu acho que a tragédia do Rio Grande do Sul, ela é fruto, né, do descaso de muitos anos, né? Ela é resultado do descaso, assim. Eu vejo muita gente falando, olha, podia ter arrumado aquela porta do DIC, podia ter, né, não sei o quê, sabe? Isso não ia resolver o problema, né? Porque o problema é estrutural, né? O problema é estrutural. Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul sofreu 3 tragédias em 1 ano e meio. Sofreu uma tragédia lá em junho, que arrasou cidades inteiras, né? Tirou a cidade do lugar, destruiu as cidades. Depois teve uma em novembro, que foi um pouco menor, mas se repetiu, né? Tirou outras cidades, né? Até a Serra Gaúcha. E agora veio essa grande tragédia, né? Eu diria que isso é fruto do agronegócio, que bota veneno todo dia e amplia, né, a produção de veneno, não protege matas ciliares, não protege a questão dos aquíferos, né, que são fundamentais nesse processo. É um planejamento estratégico, né, que o neoliberalismo construiu no mundo. A Amazônia, por exemplo, que é a que nos fornece umidade aqui, né, ela está sendo destruída. O reflexo do desmatamento da Amazônia, ele traz uma desregulação muito grande para o sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina, porque as correntes de umidade vêm da Amazônia, ela é trazida para cá, né? O que aconteceu lá, o reflexo é aqui. Agora, o mundo vive uma tragédia ambiental, né? Você pega Minas Gerais recentemente, ficou soterrada, né? Boa parte das cidades, o Rio de Janeiro ficou soterrado, né? A Europa vive em chamas, quer dizer, então, no fundo mesmo, eu acho que o mundo, né, ele precisa urgentemente de reconstruir esta relação equilibrada com a natureza, com o meio ambiente, né? Mas isso nas tragédias se fala muito isso, depois a ganância, né, a fome, né, a vontade de ganhar dinheiro, né, ela continua imperando. Eu diria para ti que os fenômenos vão ser muito maiores, né, muito mais rápidos, muito mais constantes, e além de ser mais constantes, vão ser mais graves. Não há um processo, né, que nos ensine
agora, nessa tragédia no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, que a gente precisa repactuar e retomar, né, e reavaliar posturas, posições e ações da sociedade de modo geral, né? Isso talvez seja o grande ensinamento que essa tragédia precisa trazer para o Rio Grande do Sul, né? Como foi no Covid, poucas cidades, né, o próprio país, né, agora talvez se pensa repensar as nossas relações ambientais, né, do ponto de vista de evitar essas catástrofes que ocorrerão mais adiante. Então, nós não estamos livres dessas novas catástrofes e acho que elas vão se repetir, né, com muito mais aproximação entre elas. Esse é o grande desafio, né? Eu acho, por exemplo, né, que o governo do estado, como nós estamos fazendo aqui em São Leopoldo, devia, nesse momento, chamar a sociedade de modo geral, com a autoridade que tem o estado, e propor, né, um profundo debate de reconstrução do Rio Grande do Sul, que envolve o planejamento ambiental, que envolve a questão da cidade, a questão fiscal, a questão... Quer dizer, tu teria oportunidade nesta tragédia de fazer aquilo que talvez nós nunca conseguimos fazer anteriormente, de forma individual ou de forma setorial. Agora é o momento do Estado, né? Porque o prejuízo do Estado, a quebradeira econômica do Estado vai ser um negócio assustador. E esse reflexo virá daqui 5, 6 anos, não é agora. Porque agora muita gente vai mudar de estado, muita gente vai mudar de bairro, muita gente vai mudar de cidade. Negócios, né, que estão aqui colocados talvez não abrirão mais. Empresas que poderiam vir para cá estão repensando para vir. Porque não é fácil, por exemplo, nós aqui na cidade de São Leopoldo temos aberto em 2016 com todas as pontes fechadas, né, por quase 15 dias. Agora começou a abrir o fluxo. Tem aeroporto, né, abaixo d'água, que agora estão abrindo alguns voos na base aérea, perceba? Então, isso é um profundo e dramático a situação econômica de relação do Estado. Vai haver... Né? E o governo do Estado não pensou nisso, quer dizer, pensa um programa para as famílias, que é importante, eu acho que tem que defender, não é? Pensa um programa assim, para a saúde, mas são muito, muito, muito insuficientes aquilo que estão se propondo para recuperar o Estado e a economia. Nós aqui na cidade estamos construindo um grupo agora que envolve universidade, empresários, setores sociais, cooperativas, né, entidades sociais, para construir um plano de ação, não só de prevenção, mas de recuperação econômica, para dar segurança para o cara que quer investir aqui, para quem já está aqui, continuar investindo, né, na área da tecnologia, na área metalmecânica, na área do serviço, né, e na área da estrutura urbana. Eu investi aqui com o governo Lula, recentemente, milhões de reais, com a Dilma, com o Lula, e agora com o Lula voltando, né? Só que isso se tornou um elemento que mudou a cara da cidade, elevou a nossa cidade da 12ª economia para a 7ª economia. Bom, depois dessa tragédia, eu não sei o que vai acontecer, aliás, até sei, né? Se nós não tivermos posições firmes do Estado e dos municípios, né? Então, o que você está se debatendo agora são muitas questões pontuais de soluções de problemas pontuais, mas o que precisa tratar urgentemente são as questões de médio a longo prazo. Aí envolve a participação da União, do Estado, né? Envolve, não é, efetivamente também esse olhar diferente da economia, da relação da sociedade com a questão ambiental e dos projetos estratégicos de futuro. É um problema que se está vivendo e que a solução dele não é fácil, mas precisa fazer um esforço coletivo para poder sair dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Luciano, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para o prefeito? Sim. Prefeito, gostaria de ouvir do senhor, tem se falado nos últimos dias sobre essas espécies de cidades dormitórios que há o plano de serem criadas, né? 4 em Guaíba, Porto Alegre, e agora não me engano se São Leopoldo também está incluído. Vários especialistas que a gente tem conversado aqui no Sul 21, eles apontam para alguns cuidados que o poder público precisa ter ao formular esse tipo de política de abrigo agora, para não correr o risco de estar criando espécies de territórios de conflito com pessoas já em situação de extrema vulnerabilidade. Como é que o senhor está vendo essa situação de socorro para essas famílias que vão continuar precisando de um abrigo por mais tempo? Essa proposta que foi construída
pelo governo do Estado, né, e junto com a ONU, enfim, as organizações internacionais, eu acho que é uma possibilidade, uma prevenção que precisa se ter como alternativa aos programas, né, que inclusive o próprio governo federal anunciou aqui uma série de programas, né, de auxílio emergencial, de aquisição de moradia, de aluguel social e tantas outras propostas, né. Eu ainda, São Leopoldo está no rol dessas cidades, né? Eu não sou adepto a essas teses, tá? Porque um abrigo numa cidade, uma cidade construída com uma permanência maior, ela não é a solução do problema, ela pode ser uma situação passageira por um tempo muito curto, né? Porque isso gera mais problema do que soluções do problema, né? Porque as pessoas não gostam de viver de forma, pelo que nós vimos hoje, né? Não é uma situação de imigrante, não é uma situação de expulsão, vamos dizer assim, de um país para o outro, um país em guerra, né? Aqui é uma situação que se construiu a partir de uma enchente e que tu precisa resolver o problema. Essas famílias, de um jeito ou de outro, né? Elas moravam, né, nessas áreas, elas têm o seu local. A casa pode ser destruída, ela pode ser levada, né? Então nós precisamos esperar a água baixar para ter um levantamento mais minucioso da situação e, a partir deste diagnóstico, apontar os caminhos que a gente precisa construir. Eu acho, por exemplo, de que uma ajuda na reforma e reconstrução da casa seria extremamente e mais importante, não é, do que construir essa grande estrutura que depois o município precisa operar e aí tem um custo elevado, né? Eu acho que esse é um projeto que nós defendemos junto do governo federal e estadual, um recurso para recuperar a sua casa. Bom, mas nós podemos falar aqui de áreas que são áreas alagadas, né? E são áreas irregulares, em beira de arroios, em beira de rios, né? Que precisam ser reassentadas. Então, que nisso a gente pudesse montar projetos de retirar dessas famílias e dar um prazo para isso, né? Nós aqui, por exemplo, em São Leopoldo, ao longo dos nossos anos de governo, nós reassentamos aqui, retiramos na beira de arroios quase 10 mil famílias, que construímos loteamentos, casas, né? Com toda a infraestrutura. Inclusive, temos 2 loteamentos aqui prontos, que foi construído com o PAC da Dilma e que depois do Temer e o Bolsonaro acabaram com Minha Casa Minha Vida. Hoje o loteamento está pronto e agora nós estamos buscando aprovar as casas. Então, nós praticamente não tivemos famílias em cima de arroz, porque nós retiramos no passado com uma ação de governo de prevenção e de cuidado com essas famílias. Coisa que outras cidades talvez não tiveram a mesma perspectiva, o mesmo olhar, porque nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde essas famílias iam ser levadas, não? Ou ia sofrer com o problema das enchentes. Então, hoje, nós temos pessoas em nossa cidade que são áreas que foram ocupadas ao longo desses anos, que são áreas que não são alagáveis, mas que precisam de infraestrutura, que estão no PAC. Então, agora o governo Lula me liberou um PAC de 300 unidades habitacionais para recuperar uma região da cidade. Então, veja, eu estou trabalhando muito mais com uma solução que seja de reconstrução, de acompanhamento do município e, se evidentemente se precisar, a gente trabalha com aluguel social, mas a ideia é dar uma solução mais definitiva. E onde é que está a solução definitiva na cidade? É reconstruir os diques, fazer um projeto de ampliação dos diques, ampliar o tamanho deles, a base deles, e isso nós estamos envolvendo a universidade, a inteligência, quem construiu os diques aqui no passado, que era o governo alemão, que foi os técnicos da Alemanha, os técnicos, né, da cidade e os técnicos do governo federal. Então, nós estamos trabalhando com soluções mais permanentes, né, para a população e tendo esse cuidado que ninguém fique sem moradia, mas não construir grandes cidades, né, que seria de passagem, que depois se torna definitiva por alguns anos ou para alguns anos, que isso traz muito mais problemas do que solução, na minha opinião. Então, nós estamos trabalhando nesse aspecto. Nós estamos dentro dessas cidades transitórias, mas o nosso prioritário agora é mapear e buscar soluções que não se construa esse tipo de cidades, porque isso não ajuda a solução do problema. O gestor público acaba se acomodando, né? Acaba botando recurso, enfim. Então, nós estamos buscando soluções mais definitivas junto com os programas que o governo federal lançou. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão do adiamento das eleições, que o primeiro Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, estava defendendo. Ontem parece que disse que não é bem assim, não é hora de definir, de falar sobre isso. Qual que é a opinião, qual a sua opinião, Ari, sobre essa questão de adiar as eleições municipais deste ano? É momento para isso?
Eu confesso para você que eu não sei como é que estão os cartórios, né, dessas cidades todas destruídas, que seria um debate, ter um diagnóstico melhor sobre isso, né? Mas eu acho que nunca é bom, né, mudar calendários eleitorais, do ponto de vista, na minha opinião, é preciso fortalecer os calendários eleitorais, a democracia, né? É evidente, né, que uma cidade como a nossa e tantas outras, né, ela precisa montar um planejamento estratégico agora para recuperar a cidade, recuperar a economia, acompanhar esses investimentos, buscar projetos federais, né? Isso a população também precisa avaliar, porque toda vez que tu acaba, né? E hoje tem uma cultura no país, né? Que ainda é o seguinte: eu vou fazer o que está na minha cabeça, né? Para não valorizar o meu mandato, a minha ação de governo, e vou esquecer o que o outro fez. Isso é uma cultura que existe no Brasil, histórica, né? Que é muito ruim, né? Eu me lembro aqui, vários projetos que nós começamos lá em 2012 foram paralisados em 2013 e depois nós recuperamos em 2017. Essa cultura, talvez nessa tragédia, nós precisamos mudar. Então, o que nós construímos agora, em parceria com o Estado, em parceria com a União, né, ela precisa, efetivamente, ser assimilada pela sociedade para que esse processo ande, que não haja, né, uma interrupção, porque isso prejudica a economia, prejudica as famílias e não dá celeridade às coisas que precisam ser feitas. Talvez isso seja a leitura, né, que o eleitor precisa ter e acompanhar para poder fazer, não é? Então, eu acho extremamente importante esse debate, mas não para alterar calendário, mas o compromisso da sociedade, na minha opinião, com os projetos que estão sendo construídos, que tenham viabilidade e que tenham soluções ali adiante, né, e continuidade. É porque, geralmente, um gestor público vai olhar orçamento, vai cancelar a obra, vai pensar nas prioridades, né? E isso pode atrapalhar e muito, sim, os projetos, como nós aqui temos 34 mil famílias envolvidas, quase 20 mil pequenos comércios envolvidos. Tudo que nós estamos construindo agora é para essas famílias ter uma volta mais segura, ter investimento, ter recursos, né? O pequeno negócio ter investimento, ter recurso. Este planejamento é um planejamento que nós queremos fazer com a sociedade para que não haja interrupção e nem prejuízo e eleve o problema para a cidade e perca, né, espaço do ponto de vista econômico, estadual, nacional e até internacional, que é o que nós estamos trabalhando hoje. Felipe. Prefeito, eu vi, a gente está acompanhando a ajuda que o governo federal, o esforço que o governo federal está fazendo na reconstrução do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, a gente acompanha as entrevistas do governador Eduardo Leite, as prioridades do governador Eduardo Leite. Mas eu acredito muito também no cooperativismo, na cooperação entre as instâncias. E eu queria saber do senhor como está a cooperação entre as prefeituras. Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que o senhor é uma ilha aí no Rio Grande do Sul. É realmente uma ilha? Ou há a cooperação de outros prefeitos, de outras cidades com o senhor e mutuamente? Ó, Felipe, numa tragédia dessa, nós ficamos tentando resolver as coisas imediatas, soluções imediatas, né, de abrigo, de comida nos abrigos, de atendimento da saúde nos abrigos, né? E agora estamos fazendo, está caindo a ficha da vida real, né? Talvez agora, né, com a ação do governo federal e tal, a gente comece a pensar soluções mais estratégicas. Vamos falar o seguinte, primeiro, né? Eu vivi aqui a tragédia do Covid, né? Nós somos abandonados pelo governo federal, tá? Era o negacionismo, era ação, né? Ação do governo que contradizia as relações e as responsabilidades das prefeituras. Nós vivemos uma tragédia, né? E as mortes que nós tivemos no Covid, elas podiam ser evitadas uma boa parte, mas, infelizmente, por omissão do governo federal e por enfrentar políticas que defendiam a ciência e planejamento estratégicos dos grandes cientistas na área da saúde, nós tivemos a tragédia que tivemos. Agora há uma postura diferente. O governo Lula é a primeira vez na história do Rio Grande do Sul, né, ou de qualquer estado brasileiro, que um presidente da República, em um mês, teve 3 vezes no Rio Grande do Sul. Para quê? Primeiro, para anunciar programas. Segundo, para mostrar o seu compromisso com a vida das pessoas e o cuidado das pessoas. A vinda do presidente aqui, visitando Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, que são as 3 grandes cidades mais atingidas, deu uma esperança para essa população, a que você não tem ideia, assim, a esperança que o Lula trazia nos olhos da população, no recomeço e na vida. Isso já é um fato político extremamente significativo, importante e diferente do tratamento da relação federada. Junto estava o governador do estado, estavam os prefeitos da região. Então, esta relação federada
se mostrou muito ágil, muito firme, muito sólida, né? O governo liberou recursos, botou hospital de campanha, né? Criou ministérios aqui de recuperação do Rio Grande do Sul, que o ministro Pimenta é o articulador, né? Junto com o ministro Góes, junto com uma série de atores. Ontem eu recebi aqui na cidade o ministro Múcio, da questão Ministério da Segurança, né? Enfim, agora me fugiu a palavra aqui, mas ele esteve aqui ontem, acompanhei ele. Então, há uma presença física e há uma presença muito forte do governo federal no Rio Grande do Sul. Bom, agora, essa postura mudou as relações. E agora cabe a nós, prefeitura. Por exemplo, o governo Lula lançou aqui a ideia de chamar o Exército e toda a inteligência, vamos dizer assim, de engenharia, para a gente montar um grande projeto, né, de prevenção da Grande Porto Alegre, que envolve o Rio dos Sinos, o Rio Caí, o Rio Guaíba, o Rio Gravataí, nessa grande bacia que envolve 4 milhões de gaúchos aqui nessa região. Então, o Lula propôs isso. Isso é uma grande iniciativa. Agora, viabilizar é o governo do Estado, por isso que eu insisto muito, é o governo do Estado que tem que chamar para si, junto com o governo federal e município, para viabilizar esse estudo estratégico de médio a longo prazo, né? O governo também apontou aqui caminhos da questão indústria, da recuperação da indústria, da recuperação do comércio. É o governo do Estado que tem que construir isso junto com o governo federal, né? E as prefeituras. Então, está aberto o caminho, a estrada, para a gente construir um grande debate, né? Uma grande construção coletiva para poder pensar estrategicamente estas regiões. Evidente que as cidades têm que ter mais agilidade. Eu, como moro num bairro alagado, a minha casa está embaixo da água até hoje, está 2 metros de água na minha casa. Eu nem sei, nem quero pensar nisso, porque eu não tive tempo de pensar num problema meu particular, né? Porque são 34 mil famílias. O que o pessoal está vivendo hoje, eu estou vivendo também pessoalmente. Então, talvez isso me dê muito mais força e energia, porque eu sei o que cada um está sofrendo e o que cada um vai passar daqui para frente. Ontem, por exemplo, eu visitei algumas famílias abrindo a sua casa para limpar. Era uma choradeira total, era uma tragédia. O problema psicológico que a população vai ter é um negócio extremamente triste, assim, sabe? Vai ser profundo. Então, nós estamos aqui contratando psicólogos. Eu perdi 18 escolas. Eu vi uma escola infantil que eu fui visitar ontem e eu chorava que nem criança, porque todas as coisas das crianças foram levadas pela enchente. O desenho, o lápis, a carteira, né, o seu arquivo, o seu brinquedo, tudo foi levado. Foi destruído. Na escola, a mesma coisa, a tela interativa, o Chromebook, está tudo embaixo da água, a geladeira, o fogão, o prato, o garfo, a comida, não tem mais nada. Né? São 18 escolas, 10 mil alunos que não tem mais escola. E eu não sei o que vai acontecer, por exemplo, quando a água baixar, que as famílias começarem a voltar, que a criança quer ir para a escola, não tem mais a escola. Que quer o seu brinquedo na casa, que a água levou, que quer a sua piscina inflável, que estava lá atrás, que a água levou, a enchente levou, está lá na bacia do dique, agora para tirar e ou está no lixo. Quer dizer, é muito doloroso, é muito duro. As pessoas não têm ideia. Meu filho, por exemplo, quer os brinquedos. E eu sei que ele não tem mais os brinquedos que ele comprou e guardou. Minha filha tem 15 anos, por exemplo, ela quer as bonecas que guardou e ganhou no armário. Eu sei que ela não terá mais as bonecas. Veja, quando chegar em casa e ver essa tragédia, vai ser um impacto violento, né, de choro, de lágrimas, que isso vai impactar profundamente nas famílias. É essa a minha maior dor e o meu maior sentimento e o meu maior problema como gestor público. Como confortar essas famílias, essas crianças, essas pessoas que perderam tudo. Então, não é uma tarefa fácil. Assim, a dimensão de um desastre desse é uma dimensão que ela não tem palavras para dizer, para constituir. É a alma das pessoas, é o sentimento das pessoas, é o inconsciente da população que vai pesar muito e que nós vamos ter que ter muito trabalho, muita paciência. Hoje de manhã, eu peguei todos os funcionários, porque eu estou acampado, a água entrou na prefeitura, eu não estou na prefeitura. Vou chegar talvez amanhã na prefeitura, que foi destruído o primeiro andar também, todo o seu equipamento, né? Então, eu estou aqui albergado aqui no SEMAI. Hoje de manhã reuni aqui 200 funcionários e aqui conversamos um pouco, era uma choradeira total, né? Eu fiz uma oração aqui para tentar buscar energia, né, para poder voltar. São 60% dos meus funcionários que perderam suas casas e eles estão trabalhando aqui comigo. 60% dos meus funcionários perderam sua casa. Ontem cheguei na UPA, quando eu entrei na UPA para abrir a UPA, a menina que me recebeu era a porteira ali que recebia as pessoas que faziam o cadastro,
começou a chorar copiosamente. Por quê? Diz, Vanazzi, eu sou teu vizinho, eu perdi tudo, mas não podia deixar de estar aqui. Veja, então é um momento, né, que só nós estamos entendendo, só nós estamos compreendendo. É um momento de muita dificuldade, mas o que nos eleva é a energia, a responsabilidade e capacidade. Com o apoio do governo federal, da sociedade civil organizada, é importante. Termino, Renato, dizendo para ti o seguinte, se ele construir um discurso neoliberal, assim, muito triste, né? É aqui que nós vivemos na pandemia, vivemos agora, né? Essa cidade virou um exército de voluntários. Eu quero agradecer profundamente todos os voluntários que vieram aqui ajudar, que construíram, que buscaram alternativas, que buscaram salvar as pessoas. Não tem palavras para agradecer, mas esse discurso que é a sociedade pela sociedade, é nós para nós mesmos, que o governo não existe, o Estado não existe, né? Isso é a maior falácia, né, real, objetiva que eu vi na minha vida. Porque agora, quem recolheu os cachorros, né, tem que dar para o município cuidar. Aquelas pessoas que estavam trazendo cargas e cargas para distribuir comida aqui para a população, que tinha caminhões, que teve cargas interceptadas para dividir, fazer política, e política da mais rasteira possível, para fazer fake news, né, denúncias vazias, desapareceram. Fecharam as suas lojas, fecharam as suas casas. Hoje não tem mais ninguém. Hoje quem vai responder é o menino da saúde, é o cara da educação, é o prefeito municipal, é a estrutura do Estado que está respondendo. Então, esse discurso, né, para fazer disputa política, esse fake news, essa mentira, ela foi combatida aqui, mas judiou muito. Talvez muita gente morreu por causa do fake news. Ou gente não acreditou no nosso alerta, não saiu de casa e perdeu tudo, né? Foi por causa dos fake news. Essa bandidagem, ela precisa ser responsabilizada, criminalizada pelo que fizeram na tragédia que fizeram no Rio Grande do Sul, como fizeram aqui no Covid. A mesma situação, né? Então é importante também registrar isso como um desabafo de um gestor público que sofreu calúnias, difamações, por ter dito para as pessoas sair de casa, ou agora mentindo, dizendo que nós não avisamos. Nós avisamos com carro de som, com alerta, com live, né? Foi muito importante. Então nós sofremos hoje, mas nós vamos reconstruir tudo isso. Muito bem, prefeito. Muito bonita a sua fala. Desabafo. Queria mostrar a casa do prefeito Ari Vanazzi aqui. Quer dizer, ele sentiu na pele a força da tragédia em toda a sua dimensão, né? Quando ele fala da filha, não vai poder ver as bonecas, ou enfim. É um pouco disso que ele está falando, né, prefeito? É isso aí. Aí está toda a minha história, está todos os meus livros, está todas as minhas coisas que eu guardei com carinho, amor do meu pai, do meu avô, está tudo ali. Não terei mais nada para recuperar. Isso, todo mundo passou por isso, né? 34 mil famílias. Os mais humildes, então, pior ainda, porque tinha pouca coisa, né? Então, me pergunto por que eu morava ali, eu moro há 40 anos ali, tomei 10 enchentes ali, né? Eu tinha confiança absoluta que a enchente, nunca nós viveremos uma situação dessa, mas a natureza, eu sempre me lembro de uma frase que o meu avô dizia, meu pai repetia, te cuida, que a água um dia vai buscar o que é seu, né? Ela busca, ela não perdoa. E hoje eu vivi na pele, como eu vi no passado, que a água busca mesmo. E ela foi no lugar que era dela e sempre foi dela na história da humanidade. Ali era a bacia do Rio dos Sinos de 1917, 41 e 65. O registro que temos. Eu andava de barco ali em 83, 84, tirando as pessoas. Mas teimei em fazer a casa onde eu gostava de morar e gosto de morar até hoje, né? E a água foi buscar. Aí eu fico imaginando, Renato, os caras que estão fazendo praia em Camboriú para ganhar dinheiro com aqueles prédios enormes. Não vão perder tempo. Daqui a alguns tempos, nós vamos ver o registro daquilo, foi tudo água abaixo. Tá? Não tem como não negar, porque a experiência está aí e não é uma experiência morta, é viva. Aí vão muito culpar... forte essa fala do prefeito Ari Vanazzi, né? Para a gente passar a régua aqui no programa, né, Felipe Dri? Não tem mais o que dizer. Eu queria que você desse, vocês criaram uma campanha de arrecadação aí para o Sul 21, é isso? Está valendo a campanha, Luciana? Eu só vou precisar me despedir, agradeço aqui, eu já vou ter que sair. Obrigada, Ari, obrigada, Luciana, obrigada, Felipe. Obrigado, Dri, obrigado.
Sim, Renato, a campanha ela está valendo nas nossas redes sociais. Quem puder, tiver condições de também ajudar o Sul-21, pelas nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando a campanha. A gente gosta de dizer, nesse momento, e o relato do prefeito Vanazzi é irretocável. Então, ao criarmos a campanha de ajuda ao Sul-21, a gente também deixa bem claro que a gente tem plena consciência de que muitas e muitas e muitas milhares de pessoas no Rio Grande do Sul precisam mais ainda de ajuda. Então, para quem puder, depois de também tiver condições de ajudar aqueles que a gente tem plena consciência que precisam ainda mais, também, se houver condições de ajudar o Sul-21. Mas o relato do prefeito Vanazzi, ele é irretocável e mostra a dimensão, né, dessa tragédia que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, e algo que, enfim, que mudando a vida de milhões de pessoas para sempre, né? Porque, como o prefeito disse, ver a própria casa na situação que está, o impacto disso na família, o impacto emocional. Então o Sul-21 cria também uma campanha de ajuda para si, mas fazendo esse destaque de que nós temos plena consciência de que milhares de outros tantos gaúchos aqui no Rio Grande do Sul precisam muito mais ainda. Muito bem. Qual que é o Pix para apoiar o Sul-21? Agora tu me pegou, deixa eu procurar aqui. Não, você volta aqui, você frente fala mais, mas se tiver na mão, fala. Tá bom. Eu já pego aqui. Fala aí. Prefeito, suas palavras finais, aí se tiver algum recado, Felipe, se tiver alguma coisa, para a gente ir para o Fala Rovai. Muito obrigado, Renato, Rovai, o Felipe, o Luciano, aí, nosso querido amigo gaúcho aqui. Primeiro, eu agradecer essa oportunidade, não é? E vocês acompanhando aqui, divulgando as nossas questões, também nossas opiniões. Com certeza vamos ter mais oportunidades para conversar sobre a recuperação, nossas alternativas que estamos construindo após essa tragédia, que são extremamente significativas também. E vai mudando um pouco nossos conceitos de mundo, de vida, né? E estamos transformando esse movimento também um movimento de solidariedade, de humanismo entre as pessoas. Então, agradeço muito, quero deixar um abraço para vocês. Força e coragem, qualquer novidade, nós temos à disposição aqui. Um grande abraço, sucesso aí. Muito bem, prefeito. Muitas mensagens de apoio ao senhor, não sei se o senhor viu aqui, muita gente elogiando a sua fala e solidário à sua luta. Você descobriu, Luciano? Sim, Rovai. É bem fácil, pix@sul21.com.br. sul21.com.br. Gente, o Sul21, o prefeito sabe muito bem, né? Acho que o Felipe também, é um jornal importantíssimo, talvez os jornais regionais progressistas mais importantes do Brasil. Então, eu quero fazer esse apelo aqui para a nossa comunidade, quem puder apoiar o pix@sul21.com.br vai estar apoiando um projeto de comunicação importante para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Né? Às vezes você está falando, né, prefeito? Não, mas tem que dar agora. O Sul-21 precisa de veículos de comunicações do Rio Grande que estejam nessa linha do discurso do Ari Vanazzi aqui, né? Numa fala onde o Estado é importante, onde não é entregar para os neoliberais todas as políticas públicas, não acreditar em fake news, e isso é, no Sul, o que a gente tem de veículo de comunicação mais importante nesse sentido é o Sul-21. Então, eu fico aqui, faço o apelo para os amigos da Fórum colaborarem com os colegas lá do Sul-21. Prefeito, obrigado, Luciano, tudo de bom para vocês, meus amigos. Obrigado, meu caro. Obrigado mais uma vez ao convite. Obrigado, Felipe e o prefeito Ari Vanazzi. Voltem sempre. Vamos convidar vocês mais vezes. Com certeza. Vamos estar aqui sempre. Obrigado. Valeu, gente.